Saída aí a tabela da Copa do Nordeste, né? Então o CSA já conhece os seus adversários. O CSA encara a equipe do Confiança na primeira rodada, já nessa terça-feira, e a gente já tem algumas datas também definidas. Deixa eu pegar aqui também a tabela detalhada, né? Porque a gente pode trazer as datas de cada um desses jogos também. Então deixa eu puxar aqui e daqui a pouco eu coloco na tela também, né? Aproveitando aqui a nossa live para fazer a gravação também sobre esse assunto específico para o canal Diário de Azulino. Então, você que está acompanhando a live no Espaço da Bola, corre lá no Diário de Azulino, se inscreve, dá o like nos nossos vídeos lá, exclusivos sobre o CSA. E você que está acompanhando no Diário de Azulino, dá o like, se inscreve aqui também e corre lá no Espaço da Bola, que a gente tem lives direto debatendo sobre a equipe do CSA também, tá? E sobre o futebol de uma maneira em geral, tá bom? Então, vamos lá. O CSA joga contra o Confiança nessa terça-feira, jogo às 9h30 da noite, estreia em casa, então oportunidade aí para a equipe do CSA sair à frente, né? Adversário direto na briga pela classificação, a equipe do Confiança, um time de mesma divisão, então vai ser um embate importante também para o time do CSA ver como é que tá. Vai ser a primeira prova de fogo da equipe do CSA, né? Esse jogo, o CSA jogou contra o Barcelona de Ilhéus, ganhou. Jogou com o Maracanã, ganhou. Jogou com o CSE, ganhou. Vai jogar amanhã com o Muricy, né? E assim, então o time do CSA vai ter a sua primeira prova de fogo contra a equipe do Confiança, né? Vai ser o primeiro jogo mais difícil aí do CSA contra o Confiança. Então esse jogo aí a gente vai ter um termômetro bem legal nessa terça-feira. O Tio Pay falou aqui também, lá ele, pra caralho. Queria ver sua opinião sobre o time. Beleza, calma, pera aí. Daqui a pouco eu leio os comentários aí na Twitch também. Lá ele. Mas enfim, depois o CSA joga contra o Confiança, vai jogar contra o Ceará, fora de casa, jogo mais difícil. Depois joga contra o Sampaio Correia em Maceió e o Náutico em Maceió também. Pega Juazeirense fora de casa, adversário chato por conta de questão do gramado e tal. Depois joga contra o Bahia aqui em Maceió e depois o América em Natal. O CSA conheceu essa tabela agora, mas antes tinham umas tabelas vazadas que já antecipavam aí 4 jogos do CSA como mandante, mas que trazia o CSA jogando contra a equipe do Bahia aqui em Maceió na primeira rodada. E pra mim seria, acho que até importante, porque pegaria o Bahia vindo da pré-temporada, né? Ainda talvez até cansado por conta de viagens, né? O Bahia não tá fazendo a pré-temporada aqui no Brasil, se não me engano tá na Europa, né? Mas enfim, agora vai pegar o Bahia só lá pra a reta final já do campeonato. Mas, vendo essa tabela, o time do CSA, creio que possa conquistar aí 10 a 12 pontos de 21 conquistados. Eu creio que um campeonato assim, né, essas fases de grupos que metade avança, na Copa do Nordeste é assim, você tem 8 times, passam 4, né? E também quando você fala de uma fase de grupos ali, por exemplo, de Libertadores e tal, tá ligado? Que são 4 times e passam 2. Por exemplo, nesse caso, 50% de aproveitamento é o suficiente para você se classificar. Então, 50% de 21 pontos são 10,5 pontos. Como não tem como fazer 10 pontos e meio, é 10 ou 11. Para maior segurança, 11 pontos garantem uma classificação. Então, como é que você faz 11 pontos? 3 vitórias e 2 empates. Ou, para 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. Então, isso daí pode garantir a classificação. É claro que você precisa ver também a média de pontuação das outras equipes. Tem, às vezes, equipes que disparam, né? E outras equipes que ficam bem mais distanciadas. Mas eu creio que conquistando ali, por exemplo, conquistando 10 pontos, vamos supor 10 pontos, eu acho que é o suficiente para conquistar uma classificação. Mas precisa ganhar jogos. Então, por exemplo, a gente vai jogar contra 2 adversários da Série A, que são Ceará e Bahia, e mesmo o Bahia, a gente jogando em casa, um empate já é um grande resultado.
Mas vamos lá. Jogando contra o Confiança dentro de casa. O Confiança é um time de mesma divisão. Como eu falei, deve ser o adversário mais difícil que o CSA vai enfrentar. Começou bem o seu campeonato estadual, mas o CSA também começou bem a temporada. Então, pode pensar em ganhar o jogo. Jogando em casa, tem que pensar em ser superior. Então, pode pensar em ganhar, tá? Depois joga contra o Ceará. Já não imagino mais o time do CSA ganhando esse jogo. Fora de casa, principalmente, né? E o Ceará, time de Série A, pô. Então, na planilha, colocaríamos 0 pontos nesse jogo. Sampaio Correia e Náutico, aí é pra gente garantir. Já é pra se garantir. Esses 2 jogos também tem que ganhar, jogando em casa. A gente faz dos 4 primeiros jogos, 3 em casa. Pô. E os 3 são contra adversários de mesma divisão ou menor, que é o Sampaio Correia. Tá ligado? Então, o Confiança, 3ª divisão, Náutico, 3ª divisão, Sampaio, 4ª divisão. E, sinceramente, o Sampaio acho que é o adversário mais difícil entre Juazeirense e América. Com todo respeito a Juazeirense e América. Mas o Sampaio é um time que teve recentemente mais poder de investimento, né? Claro que passa por uma reformulação, caindo de divisão, mas é um adversário que ele tem mais, não quero falar competência também, mas convivência com divisões mais altas, né, velho? O Sampaio um dia desse estava na Série B como a gente, hoje tá na D, mas é um time que tem esse costume de estar em outras divisões, sabe? Então, é um time que pode ser mais chato, e a gente pega esse time mais chato dentro de casa. Então, assim, os adversários, tirando Ceará e Bahia, mais, entre aspas, fortes, a gente pega em casa. E aí a gente pega todos esses duelos diretos, né? Pra tirar pontos deles. Então, ganhando esses 3 primeiros, acho que a gente já tem um start muito bom nessa competição. Aí depois a gente joga contra a Juazeirense fora. Aí com Bahia dentro de casa, vamos colocar aqueles 0 pontinhos também na planilha. Mas contra a Juazeirense fora e América fora, a gente pode pensar em empatar esses 2 jogos. Ou até ganhar um deles 2. Entendeu? Juazeirense é um time chato, principalmente jogando dentro de casa, por causa de gramado e tal, tudo mais. Mas o gramado do estádio Repelé também não é essa maravilha toda, não. E o CSA jogou bem, pô. Tá ligado? O gramado do Repelé tá pura areia. Né? Areia mesmo. Os caras vão correndo e vai voando areia pra tudo que é lado. Se o cara der um carrinho ali, é capaz de ficar soterrado ali debaixo da areia, no gramado do Repelé. Então, gramado ruim não é dificuldade aí pro CSA, não. Tá ligado? Na temporada, o time tá acostumado. Então, dá pra pensar em ganhar esse jogo também. E contra o América, pô, jogando fora de casa, continua sendo um adversário de divisão inferior e que a gente precisa imaginar também a possibilidade de vencer. Então exceto Ceará e Bahia, que qualquer ponto que a gente conquistar nesses 2 jogos, Ceará e Bahia, qualquer pontinho vindo nesses 2 jogos aí tá bom, né? Imagino como, bom resultado, sabe? Claro que ganhando é melhor ainda, mas são adversários de divisões superiores que eu não quero pensar em depender de ganhar pontos contra eles pra gente se classificar. A gente precisa pensar em pontuar contra Confiança, Sampaio, Náutico, Juazeirense e América. Esse tem que ser o pensamento do CSA. Então são 5 jogos que dá pra gente ganhar. Com todo respeito aos nossos adversários, mas são 5 jogos que dá pra ganhar. Então, desses 15 pontos, conquistando 12 ou 11 pontos, tá ótimo. 11 pontos aí nesses jogos, tá bom. Vamos dizer que tá bom. Mas acho que 11 pontos ou 12 a gente se classifica. Então, a gente precisa fazer a pontuação nesses jogos aí, contra adversários ali de mesma prateleira ou um degrau abaixo, que são os da Série D. Mas essa aí é minha opinião. E datas aí, né? As primeiras datas estão definidas. O CSA joga contra o Confiança no dia 21 de janeiro. Depois contra o Ceará no dia 5 de fevereiro. Depois em casa com o Sampaio, dia 13 de fevereiro, e aí as datas ainda não estão 100% definidas, né? No final de fevereiro, dia 19 ou 26, e aí são as datas base, né? Podendo ser quarta-feira, aí pode ir pra terça ou pra quinta, né? Joga contra o Náutico. Depois contra o Juazeirense, dia 5 ou 12, aí podendo alterar também essas datas, flutuar pra 4, 5, 6 ou 11, 12, 13.
E aí nas 2 rodadas finais contra o Bahia, na data base 19, aí pode ser 18, 19 e 20. E na última é um domingo, dia 23 de março, contra a equipe do América, dia 23. Muito provavelmente todas as partidas vão ser no mesmo dia e horário, para não ter aquela combinação ali de resultados por parte das equipes, tá ligado? Então todos aí deve ter os jogos no mesmo dia e horário, certo? Mas